A Marinha de Israel interceptou durante a noite barcos de uma flotilha de ativistas anti-Israel que seguiam para a faixa de Gaza, tentando romper o bloqueio naval internacional e israelense ao enclave controlado pelo Hamas, segundo ativistas e autoridades israelenses. Com base nas informações mais recentes, a Marinha interceptou cerca de 21 dos 58 barcos da flotilha, segundo fontes de segurança, longe das costas de Israel, pouco após partirem de Creta. Não houve relatos de violência e os estrangeiros estão sendo enviados de volta para casa, enquanto qualquer ajuda real está sendo redirecionada por meio dos canais estabelecidos internacionalmente sob o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Mas antes, vamos ouvir um dos participantes da flotilha antes de serem detidos pela Marinha de Israel. Temos uma embarcação militar muito grande, extremamente perto de nós, iluminando com uma luz muito forte. Eu repito, acho que estamos prestes a ser interceptados. Temos uma embarcação militar muito grande, muito perto de nós, iluminando com uma luz muito forte. Em que momento jogamos os telefones fora? Tudo bem? Quando as pessoas se virem no barco, eu tenho que jogar meu telefone no mar. Alguém pode, por favor, gravar a tela dessa transmissão ao vivo? Porque eu não vou conseguir salvar a tempo. Eu já viram seu correspondente Owen Alterman no estúdio sobre isso? Falamos sobre isso ontem, antes da partida de alguns desses barcos. Olha, tem algo mais relevante para acrescentar sobre isso? E Owen, além disso, temos visto esses ativistas jogando os celulares no mar. O que eles estão escondendo? Qual é o motivo pelo qual eles precisam se livrar de todos os celulares sempre que a Marinha se aproxima? Veja, existem outras encenações aqui, David, tanto dos ativistas quanto em parte de Israel. Todos sabem que esses barcos não chegariam a Gaza. Houve disputa pelas imagens a serem divulgadas, tanto por ativistas quanto por Israel. O Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou vídeo mostrando camisinhas e drogas em um barco. É difícil entender a desculpa para as drogas. Camisinhas podem ser vistas como suprimentos humanitários, já que são itens básicos necessários. Aliás, Isso surgiu na discussão sobre a guerra de Gaza, mas acredito que devemos focar em duas coisas. Primeiro, o profissionalismo da Marinha de Israel, que interceptou isso sem prejudicar a imagem de Israel, mesmo distante do país. isso exige muito esforço e planejamento para garantir que tudo aconteça de forma tranquila, sem prejudicar ou colocar em risco nenhum dos integrantes dessa flotilha, certo? Israel aprendeu da pior forma em 2010 com o incidente do Mar de Marmara, e isso se repetiu nos últimos anos. A Marinha de Israel, na minha opinião, tem um planejamento operacional excepcional para interceptar essas flotilhas sem prejudicar a imagem de Israel. Também é importante evitar vítimas entre os passageiros, algo que ninguém deseja. Outra questão é a reação diplomática, David. Turquia, Espanha e Itália, cada uma ligada a esses barcos da flotilha, cada uma com cidadãos nesses barcos. Itália e Espanha foram pontos de partida para essa flotilha. Outra flotilha pode estar vindo da Turquia. O governo italiano, novamente, um governo de direita liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, tem seguido a política da Itália nas últimas semanas, sendo firme e dizendo que Israel precisa liberar os cidadãos italianos detidos e afirmando que eles foram detidos de forma ilegal. Então, o governo italiano está tomando o lado dos ativistas em relação ao direito internacional nesse caso, dizendo que não foi legal para Israel interceptar a flotilha da maneira como foi feito. Faz sentido que as Forças Armadas israelenses não ajam sem a sua própria análise do direito internacional. Então, ele mesmo teria muito a dizer sobre o que foi feito em relação a quais barcos foram interceptados, onde e por quê. Informações do governo israelense e setor de defesa. Que porque alguns desses barcos bloquearam o mesmo navio em Grécia, isso foi uma justificativa em relação a alguns deles, que talvez não conseguissem passar pelo crivo legal para atender a esse padrão jurídico com as Forças Armadas e a Marinha israelenses interceptando-os. Então isso é a Itália. Turquia e Espanha, o Ministério das Relações Exteriores turco divulgou um comunicado dizendo que os ministros das Relações Exteriores da Turquia e da Espanha tiveram uma ligação e concordaram com uma resposta unificada contra a flotilha. Estamos ouvindo isso, David, principalmente do lado turco, mais que do espanhol. Mas, David, apesar de toda a hostilidade que vimos de Pedro Sánchez e do governo espanhol, acho que seria um novo marco para a Espanha, na questão de Israel, atuar em conjunto com a Turquia de Recep Tayyip Erdogan. Interessante. Seria um novo patamar negativo.
E se essa for de fato a posição espanhola sobre essa flotilha, é uma nuance. Será interessante ver que reação isso provocará a Israel, diante da contínua deterioração e espiral negativa das relações com a Espanha. Dado tudo o que Pedro Sánchez disse sobre os Estados Unidos, mas no nosso caso também sobre Israel. Então vale a pena ficar de olho nisso. Concordo, vamos acompanhar. Teve mais algum desdobramento?